Caro Dr. Nuno Melo, Vice-Presidente do CDS-PP, a todos os dirigentes dos dois partidos, do PSD e do CDS-PP, que aqui estão, militantes, simpatizantes, todos os que acharam que fazia sentido estar aqui num momento tão pouco usual como aquele que estamos a viver na nossa democracia. Julgo que a intervenção, ainda agora, do Dr. Nuno Melo deixou bem claro que será muito difícil que algum dia o país aceite o resultado que se está a formar na Assembleia da República. Nós somos pessoas que sempre respeitamos as instituições democráticas. Não as tratamos com mais respeito nem com menos respeito quando as coisas nos correm melhor ou nos correm pior. Tratamos sempre com respeito as instituições e aqueles que desempenham funções nessas instituições. O que estamos a viver não é um tempo normal. Bem sei que todos os partidos que se conjugaram para derrubar na Assembleia da República um governo que foi legitimamente escolhido pelo povo português, refiro-me evidentemente ao PAN, ao PEV, ao Bloco de Esquerda, ao PCP, ao Partido Socialista, todos estes partidos que convergiram na Assembleia da República para derrubar o governo esta semana, querem-nos fazer crer que este resultado é perfeitamente natural. Não quiseram, de resto, discuti-lo muito no Parlamento. E o líder do Partido Socialista nem quis mesmo discutir nada, furtou-se a qualquer possibilidade de contraditório no Parlamento. Hoje percebemos um bocadinho melhor porquê. Porque tinha muita dificuldade em apresentar ao Parlamento o resultado que disse que apresentaria para derrubar o governo. Ele disse que nunca inviabilizaria um governo se não tivesse em alternativa um governo estável, duradouro, coeso, consistente. E esse governo não existe. E, portanto, nem na anormalidade do tempo que vivemos é normal vir a nascer um governo mais minoritário do que aquele que se derrubou, sem nenhum compromisso de estabilidade, sem nenhum compromisso de cimento de coesão desse governo, sem nenhuma garantia de que naquilo que é importante, verdadeiramente importante para o país, não para os partidos em si, mas para o país, esse governo poderá tomar as decisões que são importantes, respeitando a participação de Portugal na União Europeia, a nossa pertença a organizações internacionais, nomeadamente ao nível da segurança e da defesa. Pelo contrário, é dito com uma certa pompa até que cada um dos partidos que se somou para derrubar o governo manterá intacta a sua visão do mundo, da democracia, da economia, da Europa, que é como quem diz, nunca se entenderão. Todos estes partidos sabem que não estamos a viver uma condição de normalidade. E por isso procuraram, logo a seguir às eleições, persuadir o Presidente da República da possibilidade de evitar terem de derrubar o governo legítimo que saiu das eleições. Eles sabiam que o derrube desse governo legítimo
seria o seu pecado original. E esse pecado original, hoje, está-lhes tatuada na pele. Será impossível a qualquer destes partidos prosseguirem a sua atividade no Parlamento ou no Governo sem terem de admitir esse pecado original, que é o de virem a ter um Governo que representa uma fraude eleitoral e um golpe político no país. Há alguns anos atrás, houve uma tentação semelhante. Ela aconteceu justamente em 1985, já depois da primeira grande revisão constitucional no país. Era então Presidente da República Mário Soares, tinha ganho as eleições legislativas com uma maioria relativa, Aníbal Cavaco Silva. Na altura, desenhava-se a possibilidade de um outro governo se poder formar. Esse governo era um governo que aliava o Partido Socialista e o Partido Renovador Democrático, contando para esse efeito com o apoio parlamentar do Partido Comunista Português. E na altura, o Sr. Presidente da República, Dr. Mário Soares, respondeu assim: fui colocado diante de uma hipotética coligação que sempre considerei contra a natura, puramente artificial. E por isso mesmo, repetidamente avisei que jamais favoreceria um acordo político desse tipo que, na minha opinião, seria nefasto para o país. E nomeou Aníbal Cavaco Silva primeiro-ministro desse governo. E esse governo governou enquanto o Parlamento deixou que ele governasse. Mas é assim mesmo. São os Parlamentos que têm de assumir essas responsabilidades. Este Parlamento demitiu-se dessa responsabilidade, porque não deixou sequer que esse governo, que é o governo legítimo do país, sequer pudesse apresentar um projeto de orçamento para Portugal e iniciasse as suas funções. Por isso eu disse na Assembleia da República que esta soma de derrotados, esta maioria negativa que se formou no Parlamento, que foi uma maioria absoluta, porque se não fosse absoluta não tinha derrubado o governo, tem agora a estrita obrigação política e moral de encontrar uma solução de governo para o país. Mas essa solução ainda não existe. O que apresentaram publicamente perante os portugueses o Partido Socialista, o PEV, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, não é uma solução política de governo. Um governo não pode governar contra a maioria absoluta do Parlamento. E se o Parlamento não respeita a vontade popular, a vontade que os eleitores manifestaram nas urnas, em circunstâncias normais, esse Parlamento deveria ser dissolvido para que fosse o povo a decidir que governo desejaria ter. E quem quer governar em alternativa a quem ganhou as eleições, se quer governar com apoio popular, se quer governar de acordo com a vontade do povo, devia comprometer-se
em garantir as condições para a dissolução do Parlamento, para que fosse o povo a escolher aquilo que lhes foi ocultado na altura das eleições. Quero aqui dizer que estou inteiramente disponível para dar o meu apoio a uma revisão constitucional extraordinária que garanta a possibilidade do Parlamento ser dissolvido para que seja o povo português a escolher o seu governo. Se aqueles que querem governar na nossa vez não querem governar como golpistas ou como fraudulentos, deveriam aceitar essa revisão constitucional e permitir a realização de eleições. Mas se não aceitarem, se preferirem governar como quem assalta o poder e defrauda os eleitores, então, como eu disse no Parlamento, não têm nenhuma legitimidade para ao PSD e ao CDS exigirem seja o que for. Têm de se bastar a si próprios. E reparem bem que quando eu digo que têm de se bastar a si próprios, é para significar que não vale a pena aos senhores jornalistas virem perguntar ao PSD ou ao CDS como é que eles tencionam votar esta iniciativa ou outra iniciativa, porque eu quero desde já dizer, nós votaremos de acordo com a nossa consciência e como quisermos. Nós votaremos de acordo com a nossa consciência e como quisermos. A pergunta tem de ser feita ao PAN, ao Bloco de Esquerda, ao PEV, ao PCP e ao Partido Socialista. Eles é que têm de dizer como é que vão votar daqui para a frente. Nós sabemos a gravidade do momento que vivemos. Nós sabemos bem, com todos os portugueses, o que tivemos de passar e de fazer para vencer dificuldades como nunca se tinham vivido em Portugal desde o 25 de Abril. Nós sabemos o que custou a cada português as medidas irresponsáveis e populistas que foram adotadas anos a fio. Nós sabemos quanto é que isso custou em dívida para o país, em impostos para o país, em restrições ao rendimento dos portugueses. Não vale a pena querer reescrever a história. Não há nenhum governo democrático que adote medidas de severidade como nós tivemos de fazer no passado, porque sim, por prazer. Isso é uma enormidade. Ninguém, dentro da sua inteligente normalidade, admite um programa desses. Esses programas aconteceram em Portugal e, sobretudo, com a violência com que aconteceu nos últimos anos, porque deixaram o país à beira da bancarrota. Foi isto que aconteceu. É por isso que quando nos vêm dizer que íamos dando cabo da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social e sei lá de quantas coisas mais, o que nós temos de dizer é simplesmente isto. Não é nada disso. O que aconteceu em Portugal nos últimos anos não foi nada disso. Foi simplesmente o país não ter dinheiro. E quando não se tem dinheiro, a primeira coisa a fazer é restaurar a nossa capacidade de crédito
E isso não se faz sem muito sacrifício. Nem aqui, nem na Grécia, nem na Irlanda, nem na Espanha, nem em país nenhum. É assim em todo o mundo. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito pelos portugueses que não têm dinheiro, que têm menos recursos, portanto, por um país pobre, dizer-se o que o senhor tem é de ser rico, o que o senhor tem é de gastar. São os países que mais gastam e que mais ricos são os que mais crescem. Olhem-me esta conversa. E dizem que andaram a fazer doutoramentos para fazerem esta conversa. Como é que os países pobres em todo o mundo não se lembraram disto? Porque é que o governo que nos antecedeu não se lembrou disto? Podiam ter resolvido o problema em vez de, depois de se demitirem, andarem a pedir ajuda externa. Porquê é que não o fizeram? Porquê é que em vez disso cortaram salários, projetaram o corte de pensões, eliminaram prestações sociais, aumentaram impostos? Porquê é que os socialistas fizeram isto? Fizeram isto porque não tinham mais nada para fazer depois de todas as asneiras políticas que fizeram durante anos. Foi por isso que fizeram. E agora que nós tratamos de recuperar a economia, que recuperamos o emprego, que recuperamos o que nem sequer conseguimos em 40 anos de democracia, que foi ter equilíbrio externo. Quer dizer, o país não estar todos os anos a endividar-se. Depois de, portanto, termos restituído reputação, credibilidade, autoestima e crescimento ao país, vêm-nos dizer que é preciso acabar com a austeridade. Dá realmente vontade de rir. E agora estão a discutir o grau de austeridade que a folga que deixamos permite resolver. Infelizmente, fazem mais do que isso. A posição comum que adotam estes partidos não é apenas aumentar despesa e reduzir receita para agravar as contas públicas. É também proceder ao maior programa de reversão estrutural da economia portuguesa. Na verdade, nós nos últimos anos fizemos reformas importantes. Ainda hoje, a privatização da TAP, que será assinada pela par pública, representa o fim de um ciclo decisivo para Portugal, para proteger o serviço público, pondo com dono empresas que tinham um dono que não cuidava delas. E por isso eram os portugueses que pagavam os seus déficits e os seus desmandos. Há quem diga que o Comitê Central do Partido Comunista Português não resistiu à CGTP, porque a CGTP precisava das empresas de transportes para continuar a viver e precisava de voltar atrás em tudo o que foi a reforma laboral e de contratação e negociação coletiva que nós decidimos para continuar a sobreviver. Mas se for assim, se é realmente isto que está em causa, se é reverter medidas estruturais que nós fizemos ao mesmo tempo que tratávamos da emergência, então o que se promete para o país não é o fim da austeridade, nem a estabilidade na vida dos portugueses. É o autêntico reviralho. O que nós temos prometido em Portugal é o reviralho. E o reviralho não está em condições de garantir a ninguém o crescimento da economia, o progresso social e o financiamento do Estado Social.
porque continuaremos a precisar do investimento direto externo e do investimento dos portugueses no seu próprio país para podermos continuar a crescer de uma forma sustentada. Não é com o reviralho que nós conseguiremos andar para a frente. Então, termino dizendo: se nós não queremos como o país não quis o reviralho, se o país não quis ser governado por uma espécie de frente de esquerdas desunidas, porque não são de esquerdas unidas, é uma frente de esquerdas desunidas. Se o país não quer regressar às etapas difíceis e que já venceu do seu processo democrático, em vez de andar a saltar o muro para o outro lado, o que nós precisamos mesmo é que os políticos admitam com humildade o resultado das últimas eleições e, se essa humildade não tiverem, que se comprometam com umas novas eleições para que seja o país a escolher aquilo que quer. Nós vivemos sempre bem no passado com a decisão dos portugueses. Sempre. E eu confio na decisão dos portugueses. Mas representantes dos portugueses, que menos de 5 semanas depois das eleições já estão a decidir na vez dos portugueses que governo devem fazer, esses representantes deviam prestar contas rapidamente. Até lá, deixo-vos esta garantia. Chegámos aonde chegámos porque nunca desistimos. Podem demitir-nos, que hoje parece que têm força para isso. Podem nos demitir. Mas desistir é que nós não desistimos. E se não nos deixarem, como disse no Parlamento, lutar pelo nosso país no governo, que foi onde os portugueses escolheram que ficássemos a lutar pelo país, não deixaremos de lutar dentro das instituições e em todo o lado em que a nossa participação cívica se possa expressar. Porque nós respeitamos as instituições, mas há uma dimensão cívica e política no país que está para além das instituições que também tem de se fazer ouvir em Portugal. Concluo dizendo que o momento que vivemos a seguir ao fim do memorando valia só por si um tempo de convergência entre quem perfilha os mesmos valores europeus e atlânticos. Só é possível frustrar essa matriz de valores quando à frente dos valores se colocam outros interesses. Quem hoje recusa servir valores para servir interesses, dificilmente amanhã poderá falar de valores novamente com convicção. Terá muito de mudar na política portuguesa para que o país possa progredir. E sabemos hoje que já só vai poder progredir se derrotar aqueles que não respeitam o país e a sua vontade. É essa, agora, a luta que nós vamos fazer. É uma luta por Portugal e com os portugueses.